A Camila, um tempo atrás, ela me mandou um vídeo no Instagram, lá no direct, e eu achei muito engraçado que o rapaz falando assim que ele é líder de jovens e que se fosse perguntar para os jovens, você prefere ministrar a palavra, ministrar o louvor, ou você prefere virar jacaré? A turma toda vira um jacaré gigante e começa a dançar, né? Por quê? Por causa do medo, por causa da insegurança. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui já receberam propostas para pregar, para abrir um culto e negaram por causa do medo? E aqui a gente sabe, inclusive na palavra a gente vai estudar hoje, que os grandes homens de Deus tiveram medo, mas Deus os encorajava dia após dia. Então aquela frase é muito verdadeira. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Beleza? Pega essa chave aí, fala assim, tá com medo? Pode falar, tá com medo? Vai com medo mesmo. Mas aqui, vai com medo mesmo fazer coisa boa, viu? Não é pra fazer coisa errada, não. Senão eu vou saltar um banco, tô com medo, mas eu vou com medo. Não é isso não. É quando a gente se trata de fazer algo pra Deus, em nome de Deus. Bom, o tema hoje é insegurança. E eu quero falar pra vocês, por favor, não virem jacaré, né? Vamos focar aí para que Deus use-nos grandiosamente. Abram a Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. A partir do verso 5. Todos acharam? Amém. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Está falando que não se apoie, né? Não se apoie, ou seja, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, ele vai endireitar os seus caminhos. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Quando a gente acha que é esperto demais, inteligente demais, sábio demais, é aí que mora a brecha para a maldade entrar no nosso coração. Então aqui Deus está falando claramente, olha, não se apoie no seu próprio entendimento, não se julgue esperto demais, inteligente, com achar que pode manipular situações, manipular pessoas, circunstâncias, porque a verdadeira sabedoria é temer a Deus. Porque mesmo quando você estiver com medo, ele irá endireitar, ou seja, os nossos caminhos tortuosos, né, de mortais, pecadores e falhos, Deus vai endireitar. Então, vamos começar aqui com a definição. Daqui a pouco a gente vai entender o porquê que a gente leu esse texto de Provérbios. Como tem bastante coisa aqui, eu vou ser o mais breve possível para a gente conseguir falar tudo. Primeira definição, insegurança é o estado emocional caracterizado por sensação de incerteza e instabilidade que desencadeiam pensamentos e sentimentos negativos e pode afetar várias áreas da sua vida. Isso é muito interessante, inclusive gostaria de agradecer quem contribuiu com a temática, viu? Porque a gente sabe que a ideia aqui é fazer com que a juventude construa o culto. Ó, tem um bicho ali que fomos atacados. Os bichos cresceram, né? Tamanho do negócio. Aí o que acontece? Quando a gente fala de insegurança, a insegurança tem mais a ver com a imagem que eu tenho de mim mesmo do que com a imagem que o outro tem de mim. É um diálogo interno que ocorre aqui no nosso mundo imaginário, e isso começa a afetar a percepção das coisas. Vamos dar um exemplo aqui, claro. Vamos supor que você vai num cabeleireiro. Você vai lá, faz o seu cabelo, corta, faz todos os procedimentos lá que você consegue fazer, né? Procedimentos estéticos. Aí quando você sai de lá, por algum motivo, quando você se olha no espelho, você não agrada do que vê.
Você não gostou do corte, você achou que cortou muito para a direita e ficou mais alto na esquerda. Não sei, tem alguma coisa ali que não te agradou. Quando você sai do salão, você só é mais uma entre as milhares de pessoas que estão circulando naquela rua, naquele mesmo dia. Só que quando você sai do salão, parece que todo mundo tá assim, ó. Tipo, apontando o dedo na sua cara. Aí você fala, ai, todo mundo viu. Nossa, eles viram o caminho de rato que o cara fez aqui. Não, o cara errou no corte. Por quê? Porque você está interpretando o olhar das pessoas a partir da imagem que você tem de si mesma. Então, aí eu te faço uma pergunta. Quem te faz sentir desse jeito? Ah, sou eu mesmo. Aí que não é. Eu dei o nome de impostor. Diga assim, o impostor. Pode falar mais alto, o impostor. Muitos conhecem o impostor como o falso eu, o outro eu. É como se fosse uma identidade que foi criada através dos nossos relacionamentos complicados, através dos nossos relacionamentos traumatizados. Então a gente cria esse outro eu, esse falso eu, que eu chamo de o impostor. Por quê? Porque ele te engana, ele distorce a imagem que você percebe no seu olhar, ele distorce o áudio que você ouve no seu ouvido. Então a missão do impostor é justamente essa, te enganar. E como que ele foi construído? Através dessas relações, relação com o pai, relação com a mãe, relação com os irmãos, relacionamentos amorosos, com o namorado, com a namorada. E cada dia esse outro eu que habita o seu mundo interno, ele vai interferindo nas conexões. É como se tivesse, só para vocês entenderem, o seu olhar registra uma imagem. Aí ele tira uma foto aqui do ambiente, clac, tirou foto, pronto. Só que essa captura desse estímulo visual, ele vai conectar com o cérebro para que o cérebro interprete essa mensagem. Só que nesse caminho entre a captura da imagem e a interpretação do cérebro, o impostor está lá, conferindo os dados. E o que ele faz? Mateus, essa turma não está gostando dessa mensagem. Mateus, todo mundo está dormindo, cala a boca logo. Para de falar, manda a turma embora. Por quê? Porque o impostor está interferindo na captura da imagem e na interpretação da mensagem. Aí ele está aqui. Sabe quando a esposa fala para o marido, o que você achou dessa camisa? Aí o marido fala assim, eu prefiro a branca, porque ele acha que a branca vai combinar com o sapato. Só que a branca é mais larguinha. Aí o que o impostor fala na cabeça da mulher? Ele está falando que você é gorda. Então você percebe que a maioria das projeções de imagem que temos é o impostor que cria para nós. É esse falso eu, que é esse ser que habita meu mundo interior e vai comunicando, interferindo na captura. Sabe quando você manda o áudio para a pessoa? Você fala, hoje vai ser meu aniversário, você vai vir? Aí a pessoa às vezes tem um compromisso importante, não pode adiar. Aí você fala, olha, não vai dar para eu ir hoje. Aí o ouvido, né, o pavilhão auditivo captou aquele áudio, e o impostor interferiu na mensagem, mudou a informação dos dados, que foi interpretado pela mente, e o que aconteceu? Ele valoriza mais as outras coisas do que eu. E às vezes é algo importante. Às vezes pode ser um emprego, ou a pessoa está passando mal e não consegue ir. Então você percebe que a maioria das vezes, quando nós nos sentimos inseguros, é porque o impostor está presente. Então o que o impostor faz? Ele que suspeita mal das pessoas. Sabe quando... Vamos colocar aqui um casalzinho que está aqui, que é a Camille e o Israel, né? Tem um casalzinho bonito ali. O que acontece? Aí o Israel é um cara comunicativo. E de repente ele começa a conversar com a Bárbara, começa a dar conselhos, tudo. Aí a Camille já chega na porta da igreja e vê de longe aquela conversa. Aí é só uma conversa, só que
o impostor, ele pega essa imagem registrada na mente dela e começa a mudar as informações e distorcer aquela imagem vista. Aí a Camille começa a se sentir insegurança emocional. Você não me nota mais, Israel. Você só conversa com ciclana, você só conversa com Beltrana. Cadê? Porque aí o ciúme vem, porque o impostor está presente naquela relação. Então, quem te faz suspeitar mal do outro é o impostor.